religião do paraíso e religião do inferno. Deixe-me falar francamente sobre as religiões como elas são. Não é um insulto dizer que quase todas as religiões até agora foram cheias de sofrimento. Pense no fato de que muitos dos maiores tiveram que passar por muitos tipos de dificuldades, tendo frequentemente sofrido perseguições e muitos outros tipos de sofrimento em seus estágios iniciais. Tanto assim que as pessoas em geral passaram a acreditar que a perseguição é um acompanhamento inevitável da religião. Não apenas as religiões e seus fundadores, mas também seus seguidores muitas vezes tiveram que trilhar esses caminhos de opressão. Encontramos inúmeros registros disso na história, entre os quais alguns que são tão horríveis que é quase insuportável ler sobre eles em detalhes. Jesus, o fundador do cristianismo, que se espalhou por todo o mundo, não foi exceção. É uma história bem conhecida que ele foi perseguido pelos fariseus e que encerrou sua vida na cruz. Podemos dizer que houve poucos líderes religiosos no passado que não seguiram caminhos espinhosos. As únicas exceções eram o Buda Shakyamuni da Índia e o príncipe Shotoku do Japão. Isso porque ambos vieram de famílias reais e eram príncipes herdeiros. Desnecessário dizer que todos os líderes espirituais que fundaram religiões eram indivíduos excepcionalmente virtuosos, muito mais amorosos e misericordiosos do que outras pessoas. Com a forte convicção de que era sua missão ajudar a salvar a infeliz humanidade, trabalharam exclusivamente para a salvação do homem, às vezes até com risco de vida. Eles eram grandes santos que poderiam ser considerados a própria bondade. Portanto, os governos e as pessoas de sua época deveriam ser gratos pelos esforços que fizeram, deveriam ter expressado seu apreço e deveriam tê-los tratado com maior respeito e consideração. Mas, ao contrário, eles expressaram ódio contra esses indivíduos santos como se fossem líderes de espíritos malignos, perseguiram e oprimiram-nos e até mesmo tiraram suas vidas em alguns casos. Nada poderia ser mais ilógico do que isso. Se quisermos expressar uma opinião fria e imparcial da situação acima mencionada, não é mais do que sensato dizer que aquelas pessoas que detestavam tais grandes homens de virtude, os perseguiam e os enviavam ao esquecimento, eram instrumentos das forças das trevas. Basicamente, os seres humanos pertencem a uma categoria boa ou má, não há meio termo. Ou seja, um ser humano é aquele que está do lado de Deus ou aquele que está do lado dos espíritos malignos. Então, é lógico que aqueles que não gostam da ideia da existência de Deus, que defendem o ateísmo e se opõem a qualquer religião válida, sejam considerados instrumentos de espíritos malignos. Os fundadores de religiões que agora são identificadas como grandes foram tratados como se fossem demônios e perseguidos nos estágios iniciais de seu trabalho. Apesar desses fatos, as forças do mal finalmente cederam e a bondade venceu, como a história nos diz. Quando, em meio às suas perseguições, Jesus falou em ter triunfado sobre o mundo, ele quis dizer exatamente isso. Foi uma declaração muito significativa. A maioria dos fundadores de religiões estabelecidas no Japão só foram reconhecidos como grandes homens muitos anos depois de suas mortes, foram consagrados como deuses ou adorados ininterruptamente como Budas. Claro, isso aconteceu porque cada um ajudou seus seguidores a encontrar a felicidade espiritual e contribuiu muito para o bem-estar da sociedade. No entanto, dificilmente houve qualquer religião que ganhou reconhecimento geral enquanto o fundador ainda estava vivo. Na verdade, as perseguições eram consideradas inevitáveis, por isso uma tendência gradual se desenvolveu entre os seguidores de preferir desfrutar da necessidade de suportar adversidades. Especialmente na história do cristianismo, foram registradas histórias comoventes, histórias que contam alguns missionários que, seguindo o exemplo de Jesus, corajosamente se voluntariaram para ir fundo em terras bárbaras e doar-se a serviço com risco de suas vidas. Essas histórias são tão tocantes que me dão vontade de chorar. É por isso que acredito que o cristianismo se espalhou mais amplamente, impressionou sua influência mais profundamente do que outras religiões. Mesmo no Japão, quando você pensa no que os primeiros cristãos tiveram que suportar ou como a revolta de Amakusa foi combatido, você pode facilmente imaginar o quão severo foram as experiências daquela igreja.
tenho escrito sobre o sofrimento causado por forças externas que estão além do controle humano. Existem também algumas religiões, do passado e do presente, cujos líderes incentivaram e encorajam seguidores a buscar o sofrimento por sua própria vontade. Algumas denominações cristãs que acreditam em disciplinas rígidas, cujos membros praticam ascetismo ou dedicam suas vidas à prática da devoção em mosteiros, são desse tipo. Além disso, Islã, Taoísmo e Lamaísmo da China, Brahmanismo da Índia e semelhantes são os mesmos. Seu objetivo principal em suas buscas espirituais é a abnegação. Muitas das religiões no Japão, que existiram desde os tempos antigos, são semelhantes às anteriores de várias maneiras, embora haja algumas diferenças. Eles também sofreram muitas perseguições. O shintoísmo, por exemplo, foi severamente oprimido pelos budistas no passado, e seus seguidores foram forçados a colocar uma estátua do Buda Amitabha dentro do grande santuário de Ise. Os devotos do shintoísmo voluntariamente passaram pelas difíceis práticas do ascetismo. Os sacerdotes budistas também passaram por dificuldades sem ordem comum, como muitas pessoas sabem. O mais conhecido deles foi talvez Nichiren. No momento da perseguição em Tatsuno-kushi, bem conhecido na história japonesa, Nichiren estava a ponto de ser executado. No momento em que a espada foi erguida, um grande milagre ocorreu e sua vida foi salva. Este foi apenas um episódio de muitos em suas experiências difíceis. Em algumas seitas do budismo, os sacerdotes observam regulamentos extremamente rígidos, infligindo severas disciplinas a si mesmos e entrando em estado de concentração total com o propósito de atingir a iluminação. Sempre houve crenças assim. Como mencionei antes, até hoje quase todas as religiões foram distinguidas pelo sofrimento, em geral. As pessoas acreditam que o sofrimento é a parte principal da religião, que é um meio de limpar o ser espiritual. Assim, passaram a aceitar o sofrimento como uma espécie de prazer, uma atitude anormal em minha opinião. Falando francamente, isso ocorreu porque houve uma falta de poder espiritual na religião. Para complementar essa falta, algum poder humano teve que ser adicionado. Nossa instituição é basicamente diferente em todos os aspectos das outras. Não, mais do que isso, é até contrário a eles. Acima de tudo, rejeitamos a prática do ascetismo, pois é semelhante ao inferno. Defendemos uma vida semelhante ao céu como uma manifestação da verdadeira fé. Portanto, há uma grande diferença, tanto em espírito quanto em ação, entre nossa instituição e outras religiões. Além disso, o nosso é tão amplo que a arte e a ciência estão incluídas. Também se destacam nossos ensinamentos sobre como resolver problemas de saúde e sobre um método de cultivo revolucionário. Estes podem ser ditos ser a essência da salvação da humanidade, que deve certamente manter os olhos das pessoas abertas. Ensinamos tudo o que é necessário para transformar o inferno em céu. Então o que isso pode significar, senão que este trabalho espiritual é uma manifestação do amor de Deus? Por isso, acreditamos que qualquer fé que defenda práticas ascéticas está errada, que a fé que guia seus seguidores para uma vida celestial cheia de felicidade e alegria é aquela que traz a verdadeira salvação. Quando essa forma de pensar e viver se espalhar até que as pessoas em todo o mundo comecem a viver por ela, o paraíso na Terra se tornará uma realidade. O primeiro passo para o paraíso na Terra, que é o nosso objetivo, deve ser dado pelas famílias. Quando essas famílias aumentam a cada dia, a cada mês, é óbvio que o mundo inteiro inevitavelmente se transformará em um paraíso. Qualquer pessoa que vier a compreender o verdadeiro significado do que declarei acima deve aplaudir nossa instituição, elogiá-la e juntar-se a nós imediatamente. Mas o fato é que muitas pessoas são influenciadas de forma prejudicial por algum tipo de crença no shoujo ou por uma forma materialista de pensar. Isso faz com que olhem para nossa instituição com dúvidas e não entendam nossa verdadeira intenção. Desta forma, eles estão adiando a felicidade que pode ser deles, sem perceber. No entanto, sei que chegará o tempo em que o valor real de nossa instituição será conhecido por todos. Estou esperando por esse momento enquanto trabalho agora com todas as minhas forças e coração, de acordo com as instruções de Deus.